Para a Arquidiocese foi uma alegre surpresa. O Papa Francisco quis vir em Aparecida. Aliás, todo o seu staff era contrário. Parece que eles queriam evitar que Aparecida roubasse o protagonismo da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, o que seria simplesmente um absurdo pensar assim. Mas havia um pouco este pensamento. Mas o Papa insistiu. Eu quero, antes de ir ao Rio de Janeiro, passar por Aparecida, rezar aos pés de Nossa Senhora Aparecida e entregar o meu ministério nas mãos de Maria. Muito bonito isso e muito significativo para nós. Sabíamos do carinho do Santo Padre para com a Aparecida, porque ele aqui esteve, ainda como cardeal, para a 5ª Conferência dos Bispos Latino-Americanos. E ele foi um dos protagonistas do documento de Aparecida. Foi ele que, a ele coube organizar o documento. Então ele trabalhou e trabalhou muito naquela conferência. Então sabíamos do seu carinho para com a Aparecida e da sua devoção, mas não imaginávamos que havia assim uma intimidade tão grande com a devoção a Nossa Senhora Aparecida. Isso se revelou no seu desejo de vir ao Brasil e passar por Aparecida e muito particularmente quando aqui esteve, porque os seus gestos de carinho para com a imagem, a sua maneira de olhar, o seu gesto romeiro de tocar a imagem, a consagração a Nossa Senhora Aparecida foi mudada no seu texto e ele, pela primeira vez, esse novo texto, foi ele quem rezou, dizendo da centralidade de Cristo na vida de Maria e no ministério de Maria, que tudo em Maria deriva de nosso Senhor Jesus Cristo. E acho que estava faltando esta delicadeza no texto da consagração, que é muito histórico para nós. Então, foram adaptadas 3 pequenas frases e ele foi quem por primeiro rezou esta consagração. E daqui de Aparecida, eu digo que ele deu uma mensagem para a igreja do mundo inteiro. Aqui em Aparecida, ele começou a falar de uma igreja que tem que ter essa perspectiva de ser uma igreja em saída. Não uma igreja que se fecha em sacristia, uma igreja temerosa, mas uma igreja corajosa, movida pelo Espírito Santo de Deus, que aceita os desafios do mundo e que não se auto-anuncia, não se auto-reverencia. É uma igreja que anuncia nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Papa, de fato, na sua primeira viagem internacional, foi a primeira viagem internacional ao Brasil, aqui em Aparecida, já mostrou o seu projeto de ministério papal. E isto foi para nós de grande alegria e de uma surpresa imensa. Para nós aqui em Aparecida, para a nossa igreja particular de Aparecida, para a Igreja do Brasil e para a Igreja Universal no mundo inteiro. O carinho de Santo Padre, o Papa Francisco, é assim tão grande com a Aparecida e ele tem o documento que foi escrito em Aparecida, que aliás se chama Documento de Aparecida, da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano. Ele tem isto como um texto que ele tem aplicado para a igreja inteira. A gente vê na sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, que há muitos elementos de Aparecida na sua reflexão. Então, é a igreja latino-americana, e dentro da igreja latino-americana, a igreja brasileira, sendo uma luz para a igreja do mundo inteiro. Isso é tanto verdade que ele não se cansa de presentear com o documento de Aparecida as pessoas que o visitam. Ele tem um carinho muito grande para com Nossa Senhora Aparecida. E numa reunião que tivemos no Rio de Janeiro, uma reservada somente com os bispos brasileiros,
ele iniciou falando de Aparecida como chave de leitura para a igreja. O que significa isso? Ele fez um discurso comparando o acontecimento do encontro da imagem, a pesca milagrosa, a dificuldade dos 3 pescadores, as redes arrebentadas, as canoas frágeis, e foi comparando isso com o desafio de evangelizar, justamente dizendo que nós não podemos de maneira nenhuma nos inibirmos diante das dificuldades e das fragilidades que temos como igreja na obra evangelizadora. Pelo contrário, assim como os 3 pescadores acreditaram, insistiram, tiveram um olhar da fé e Maria veio ao encontro deles, trazendo a esperança de nosso Senhor Jesus Cristo, assim é também na obra evangelizadora. E ele falava também que a gente vive neste mundo as contrariedades da vida que às vezes nos desunem, assim como estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrado o corpo separado da cabeça. Mas devemos buscar a unidade sempre, com fé, na labuta do dia a dia, apoiados pela palavra de Deus, celebrando os sacramentos, buscar a nossa unidade, recuperar a nossa unidade no amor. E é Deus quem nos garante isso. Então ele foi vendo aquela história toda da pesca milagrosa e o milagre de Aparecida e foi aplicando isso à evangelização. E foi muito instrutivo, muito bonito. Isto fala da espiritualidade de Aparecida. Papa Francisco soube captar a espiritualidade de Aparecida e soube se abrir à teofania. Nos últimos momentos de sua estada no Brasil, ali na tribuna Bento XVI, bem no local onde o seu antecessor celebrou, quando aqui esteve em 2007, nós escutamos o Santo Padre dizer hasta 2017 para celebrar o jubileu. Ele falou em espanhol. Então nós ficamos surpreendidos com aquilo e acolhemos, é claro, com muita alegria. Estamos nos preparando para o jubileu e dentro do jubileu estamos preparando a visita do Santo Padre. E a visita do Santo Padre depende ainda das coordenadas que virão de Roma. Mas toda a preparação para o jubileu conta com a presença do Papa Francisco em Aparecida.